Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Estes dois versículos aqui, eles retratam a respeito da tentação que Jesus sofreu durante o tempo que ele esteve no deserto. No tempo que ele esteve ali em plena comunhão com o Pai e exposto à tentação do diabo. E duas coisas que me chamaram muito a atenção neste texto foi que, primeiro, Jesus ele veio do Jordão após ser batizado por João Batista e recebido o Espírito. Ele veio cheio do Espírito. Aqui fala Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E depois fala aqui, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, primeiro ele estava cheio do Espírito Santo. E depois ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ele foi exposto ali a tudo o que o deserto oferece. Ele foi exposto à solidão. Porque mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, humanamente falando, não tinha outro ser humano, não tinha outra pessoa ali para fazer companhia para ele. E o deserto também, ele é um símbolo de escassez, de falta de vida, de falta de alimento, de correr perigos, até mesmo com feras, com animais. O deserto também ele simboliza um lugar com falta de abrigo. Então, a tudo isso, Jesus foi exposto como homem. Mesmo ele sendo Deus, ele foi exposto a estar no deserto, a ficar no deserto por 40 dias, sem alimento. E por que ele suportou tudo isso? Ele era Deus, mas ele também era homem, porque ele foi cheio do Espírito. E trazendo isso para minha vida, eu estava meditando neste texto e eu comentei com vocês a respeito de semana passada estar passando mal. E quem assiste os vídeos vê que o meu semblante não estava como de costume. Até hoje ainda estou me recuperando. Então, quando foi na segunda-feira, eu comecei o dia, não estava muito bem, mas comecei fazendo as minhas tarefas, fazendo os meus afazeres. E quando chegou um certo momento eu não aguentei. Quando chegou um certo momento, as minhas forças físicas, elas se esvaíram. Eu não aguentei, eu tive que deitar, eu me cobri e eu não queria fazer mais nada. Não é que eu não queria fazer mais nada, querer até que eu queria, mas eu não conseguia fazer mais nada. E eu me alimentei porque eu sou adulta e eu tenho entendimento que se eu não me alimentar, a situação pode piorar. E o meu marido até falou a respeito de estar me levando para o hospital. Mas como a situação aqui não está muito tranquila em relação ao Covid, e eu pensei até em estar me expondo a outras doenças, me expondo a outras situações que pudessem estar agravando mais ainda. E aí, do nosso jeito, a gente foi fazendo em casa, vendo o que poderia melhorar a minha situação física. Então eu me vi fisicamente fraca, eu me vi fisicamente sem nenhuma condição de fazer o mínimo possível, qualquer coisa. E isso trouxe para minha vida o seguinte, que a gente passa
por desertos em diversas áreas da nossa vida. A gente passa por desertos espirituais, a gente passa por desertos emocionais, a gente passa por desertos financeiros, a gente passa por desertos fisicamente. Então eu entendi que tudo isso, esse mal que eu já vinha sentindo, isso tudo que eu já vinha sentindo, pode ser consequência. Segunda-feira aconteceu a consequência de tudo que eu já vinha sentindo, e chega uma hora que o físico não aguenta. Chega uma hora que o corpo da gente reclama, o físico da gente, ele cobra da gente, se a gente não cuidar, se a gente não está sendo medicado, ou se a gente não está tendo uma alimentação boa, ou até mesmo por essas viroses, pela gripe, tudo isso. Mas o físico da gente, uma hora, ele cobra da gente. E o Senhor veio falar essa palavra exatamente comigo a respeito disso. Se eu não me alimentasse, mesmo sem vontade, se eu não me alimentasse, poderia a minha situação ficar mais agravada ainda. Poderia ser pior ainda. Talvez eu não tivesse nem em condições de estar vindo aqui gravar esse vídeo. Talvez eu precisasse estar no hospital, tomando um soro, passar por observação médica. Mas eu me alimentei, eu me esforcei e me alimentei. E assim também é com a vida da gente na área espiritual. Por que Jesus suportou o deserto? Por que Jesus passou pelo deserto e ele conseguiu passar por tudo aquilo e não cair nas tentações do diabo? Ele foi tentado por várias vezes. Cita 3 situações específicas nas quais ele foi tentado. E ele conseguiu vencer essa tentação. Ele conseguiu vencer essas tentações, porque ele foi para o deserto pelo Espírito, levado pelo Espírito Santo. E quando ele foi levado pelo Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. E assim como o nosso físico, às vezes a gente passa pelo deserto, mas a gente consegue passar esse deserto e a gente supre as necessidades físicas, as nossas necessidades físicas com alimento ou com medicação, que a gente passa por deserto, a gente não morre. Assim também espiritualmente, para a gente passar pelos desertos espirituais, nós temos que nos alimentar, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente cai nas tentações do diabo porque a gente não está cheio do Espírito Santo. E hoje mesmo aconteceu uma situação comigo em que o Senhor falou ao meu coração: você agiu dessa forma, você caiu nessa tentação porque você não está cheia do Espírito Santo. Como eu falo para vocês, que eu não sou hipócrita, que eu não venho falar aqui de uma coisa que eu não vivo. E quando eu não estou cheia do Espírito Santo, quando eu não busco ter comunhão com o Senhor, quando eu não me relaciono com o Senhor, eu acabo cedendo, eu acabo caindo nas tentações. Eu acabo caindo em situações que poderiam ter sido evitadas, em situações que, se eu tivesse me alimentado, se eu tivesse me suprido do Espírito Santo, eu não cairia nessas situações. Então, eu quero animar a vocês aqui a se encherem, se alimentarem do Espírito Santo, a cuidar da área espiritual, para quando for passar por um deserto espiritual, quando for passar por uma situação na qual vocês forem tentados, uma situação na qual vocês forem colocados à prova, vocês consigam sair dessa situação. E aqui fala no final que Jesus teve fome. No final desses dias, ao fim, ele teve fome. O que eu entendo com esse teve fome aqui? Foi uma fome realmente do físico, mas foi quando foi o limite dele. Porque a gente pode suprir espiritualmente um dia, a gente pode alimentar espiritualmente, estar cheio um dia, mas se a gente não der continuidade nesse encher do Espírito, a gente vai usando a reserva e a gente vai chegar um momento em que vai acabar a reserva e a gente vai sentir fome. Então que a gente venha ter fome e venha buscar e venha se alimentar, que possamos nos encher do Espírito Santo, para que a gente não venha cair nas ciladas do diabo, para que a gente não venha cair nas tentações, que nós não venhamos fraquejar. Então é necessário que a gente venha se alimentar
sempre, alimentar o nosso espírito sempre com as coisas do alto. Então é este texto que eu tenho para compartilhar com vocês e peço para vocês estarem orando por mim, para que a minha saúde venha a ser recuperada, para que eu venha voltar a estar como antes. Uma pessoa até comentou, falou que achou meu semblante caído, realmente, porque quando a gente passa por alguma dificuldade física, por algum mal que a gente enfrenta, os olhos da gente, eles contam isso, os olhos da gente, eles entregam isso. Então, para que eu venha me recuperar, para que eu venha ficar bem, que a minha saúde venha a ser restabelecida e que também eu venha me alimentar espiritualmente, para que meu espírito seja forte, para que eu venha passar pelo deserto e não cair nas tentações que o diabo possa lançar sobre mim. E quero animar vocês também a buscar a cada dia mais comunhão com o Senhor, se alimentar do Senhor para passar pelo deserto e não cair nas tentações. Então eu peço para você não deixar de curtir este vídeo, se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.